será que não seria mais inteligente, poderia ser mais inteligente da gente se dedicar das condições que a gente oferece às plantas, de que tentar de adequar as plantas e os animais às condições cada vez piores. An agroforest system like this mirrors the local ecosystem where it's implemented. Instead of having just cocoa trees, which are the main species, everywhere, you have trees producing fruits on the top to the bottom. Assim como os macacos podam as árvores altas para fazer as casinhas, não, podem as árvores cujos frutos eles comem e podem as árvores no entorno, com frutos ou folhas, e para rejuvenescer aquilo, seja fácil, pode apicar. E depois esses são os galhos dessas árvores derrubados e a gente colocou ele no chão. Então, isso cria uma vida tremenda. Aqui você vê tanto terra preta em todo canto, ou seja, terra preta aqui dentro. Terra de floresta mesmo. Terra de floresta. A gente começou esse trabalho aqui, era uma área degradada, área que antigamente era usada como pasto, era roça de mandioca, roça de milho, e o solo duro, compactado, resultado desses processos que a gente está conhece, né, de cortar e botar fogo. Então o solo estava inclusive muito duro. O solo está melhorando, a fauna está presente, a vegetação está aí, ela não sofre o impacto da seca. Quando vem a chuva, que todo mundo espera como o elemento de salvação da agricultura, para mim não passa de um bônus. É aquele momento que vai dar um ganho maior do que aquele ganho que você tem com as chuvas diárias, como eu chamo, que é o orvalho. Ele está trazendo, ou seja, plantando para ter água de novo. Futuramente ele está plantando água aqui dentro. Então, passou na prova. Passou na prova, muito obrigado.